Você trouxe para nós aí um painel, né? Qual que é essa tecnologia, né? Painel, né? Então, o que está essa amostra aqui, gente? Vamos lá. Eu falei que quando a gente fez a primeira câmara em 74, praticamente desde que a gente soubesse na ocasião, não existiam câmaras de painéis modulares. Todas as câmaras eram pelo sistema que naquele tempo se chamava convencional. Se levantava 4 paredes de alvenaria, tijolo, reboque, impermeabilização, depois punha um isolante térmico, que o melhor naquela época aí já era o poliestireno, isopor, depois tela de estuco, para poder segurar um chapisco de cimento, né, para segurar o cimento, que o cimento não adere no Isopor no diretamente. isopor, e depois fazia um revestimento rebocado, azulejo, e depois de um ano estava caindo tudo, e não tinha barreira de vapor boa, etc. Né? E uma curiosidade, nos Estados Unidos se fabricava já câmara com esse conceito que está aqui desde os anos 50, 55, 56 já existia. Eu estou falando de 74 a primeira. Depois de alguns anos, todas as câmaras fabricadas no Brasil são de painéis pré-fabricados. Tá? Existe algum maluco ainda que faz, de vez em quando, uma câmara de alvenaria, coisa sem sentido. Só que nem todas as câmaras em painéis são iguais, que é que existe no mercado, às vezes confunde. Então, um painel, numa abordagem você pode dizer, é um simples sanduíche de 2 placas metálicas e um núcleo de isolante térmico. Pronto, isso é um painel isotérmico. Esse é um conceito básico, Isso é um conceito. básico. É um conceito. Por que pré-fabricado? Porque você fabrica as placas numa unidade industrial e vai montar isso lá no local. Então, tudo nesse aspecto, todos são iguais. Só que cada um tem uma função de diferença. Então, começa pelos revestimentos. Que revestimento você vai usar? É uma chapa de aço galvanizado? É uma chapa de aço galvalume? É uma chapa de aço galvalume pré-pintada? É uma chapa de alumínio? É uma chapa de aço inox? Você tem muitas variáveis, né? Cuja escolha tem muito a ver com custo-benefício, a operação custo-benefício. Então já não são iguais por aí. Não existe fabricantes que só faz de chapa branca, acabou. É aquilo, ele só vai oferecer aquilo e vai falar que é o melhor aquilo, porque ele só tem aquilo. A São Rafael, de repente, para cada aplicação, ela tem um produto diferente. Aí você vai falar da isolação térmica, nossa, um monte. Você vai comparar poliestireno, vamos usar o termo isopor aqui. É um isolante térmico? E ficou super ultrapassado. Primeiro, pelo coeficiente de transmissão de calor dele, né, ele é quase o dobro do poliuretano. Então, para você ter uma mesma isolação térmica, X ali, de fluxo de calor, se você colocar 100 milímetros de poliuretano, você vai ter que colocar no mínimo 170 ou 180 de EPS, de poliestireno. Então, tua câmara vai ficar uma parede grossona assim. O que vai acontecer? Para uma mesma medida externa, você vai ter uma interna maior. Então você vai ganhar volume. Para o mesmo espaço ocupado no piso, você vai ter um volume de estocagem maior. Então é outro dado, certo? O EPS, ele é ávido de umidade. Com o passar dos anos, ele vai absorvendo a umidade que está no ar, que passa pelas juntas e tal. E a umidade vai fazendo com que a isotermia caia. Então depois de alguns anos, o compressor, se tiver capacidade, para atingir a temperatura desejada, vai ter que trabalhar muito mais, né, para chegar naquele limite. E isso significa vai gastar mais energia. Elétrica. Tá? Então, isso falando do isolante térmico. Depois você tem da vedação, de um painel contra o outro. Você pode ter uma vedação simples, que é dois painéis carecas, assim, que você cortou, encosta, passa um mastica no meio, junta lá, põe uns rebites e tal, você juntou. Ou você pode ter um sistema de perfil macho e fêmea, como esse aqui, por exemplo. Esse é fantástico. Se vocês olharem aqui, quer dizer, vamos chamar desse aqui o painel fêmea, esse aqui painel macho. Então você vê que pode pôr de pezinho para nós. Desculpa, isso. É mesmo. Ele tem 3 fêmeas aqui, vamos dizer, vai. Ele tem uma fêmea aqui, que vai encaixar um macho aqui, outra aqui, outra aqui. E no painel macho, ele tem 3 machos, esse, esse e esse. Então, quando eles forem assim, como é que eu vou mostrar para vocês, assim, olhando de frente? Quando eles forem se encaixar, né? Aqui tá para ter uma noção, indo bem devagarinho, tá? Esse aqui vai encaixar aqui, o poliuretano vai encaixar aqui e o outro vai encaixar aqui. Então você encaixa os 3. Então é uma vedação tripla da junção. Não só na vedação de ar frio e quente, mas da resistência do material. Porque não pode esquecer que a câmara é um produto autoportante. Você monta uma câmara no meio de um galpão, ela não precisa de parede, de teto, nada. Então o painel,
além da função isotermia, de conservar o calor, ele tem a estrutura mecânica, ele tem que A ser parte estrutural. estrutural, ele tem que ser autoportante. Então todos esses encaixes, essas dobras todas que a gente vê aqui na chapa, tem tudo a ver com a estrutura. Até esses frisos aqui. Para câmaras mais altas, os painéis são frisados para dar uma garantia de estrutura mecânica maior. É igual uma Então, folha, né? Você pega uma folha de papel ela aberta, ela dobra, né? Se você fizer um vínculo nela, já cria uma resistência. exatamente. Né? Então isso aqui é um diferencial, o sistema de encaixe. Depois a vedação. Se você tem um sistema triplo assim, do jeito que é feito o nosso painel, você monta o painel a seco. O que eu quero dizer? Você encaixou um no outro, desde que eles estejam bem encaixados, não precisa passar mastique, né? Cola, silicone, nada disso. Esses 3 encaixes já garante que não vai ter vazamento. Depois o sistema de montagem. Como é que você segura um no outro? Né? Eu mostrei como encaixa, mas como segura. Os outros por aí, você tem que colar o painel para segurar um no outro. Você vai na obra, você pega um painel, passa um mastique aqui, encaixa o outro, depois vai lá no piso, põe uma cantoneira para segurar, outra em cima e tal. E o nosso sistema com um sistema de lock, que infelizmente a chave não está aqui, mas acho que dá para ter uma imagem. Eu vou mostrar para vocês. Ó, por dentro da câmara, 3 ou 4, ou no mínimo 3 na altura, tem essas aberturas, esses furinhos, pelo lado interno. Então, quando você vai montar uma câmara, você simplesmente junta um painel no outro, que já foi pré-fabricado, não cortamos painel em obra, nada, painéis são todos prontos. Essa é a verdadeira câmara pré-fabricada. E aqui dentro, quando a gente gira essa ferramenta aqui, não sei se dá para ver que tem um gancho. Tem um gancho aqui, esse gancho, quando virar a ferramenta a 90 graus, esse gancho sai fora assim, ele gira 90 graus e fica para fora. E quando ele ficar para fora, outro painel que está ali engatado, tem um pino aqui, esse gancho pega nesse pino, ele engancha ali. Ok, aí eu viro a minha ferramenta mais 90 graus, e o que acontece? Primeiro 90 graus, o gancho fez esse movimento. Os segundos 90 graus que eu girar, o gancho, em vez de ir para baixo, ele vem para dentro. Então ele faz esse movimento, ele faz esse movimento e assim. Aí ele puxa um painel contra o outro, dá uma pressãozinha no regime ainda elástico do poliuretano, né? Ou seja, ele não deforma, no dia que você for desmontar, ele volta para o lugar e põe uma tampa aqui nesse furinho e está pronto. Acabou de montar a cama. É assim, junta lateral com lateral, teto com teto, teto com lateral. Tudo assim. Teto com lateral também. Também. Então, assim, é uma câmara realmente modular pré-fabricado. E rápido, né? Super rápido, limpo de fazer e te dá vantagem de, se precisar desmontar a câmara, com a mesma facilidade que você montou, você desmonta, amplia, leva para outro lugar, coisa assim. Então, mais uma vez, os painéis não são todos iguais.